Olá, eu sou o Eleazar Domini do canal Fala Sério Pastor. E eu sou o pastor Gilberto Tais, do canal Fé ou Fideísmo, ou então Gilberto Tais lá no YouTube. Muito bem, nós estamos juntos aqui na cidade de Campina Grande, eu, pastor Gilberto, estivemos participando de um simpósio teológico intitulado A Palavra Revelada. E o tema deste ano foi Lei e Graça. Foi muito interessante, Excelência. Passamos momentos aí realmente muito agradáveis, né? Foi fantástico, a programação foi incrível. Ainda bem que ficou gravado, está lá no canal A Palavra Revelada e vai ser postado também no canal Fala Sério Pastor e no canal Fé ou Fideísmo. Nós vamos pegar todo esse conteúdo e vamos disponibilizar nos nossos canais. Só que a gente queria dar um pequeno spoiler aí para você que está nos assistindo nesse momento. Então, pastor Gilberto Tais, você falou nas noites, nas plenárias, sobre determinados assuntos voltados para a lei e a graça. Mas nós também tivemos oficinas teológicas com um tema livre, onde você abordou no decorrer dos dias aí, pelo período da manhã, alguns temas muito interessantes. Fala um pouquinho pra gente aí, uma sinopsezinha bem rápida, sobre estes temas que você abordou. Ok, pelas noites eu abordei o tema da lei e graça. E o meu objetivo era falar sobre a graça no Antigo Testamento, tanto quanto existe no Novo, tanto quanto ela é real no Novo Testamento, e também eu falei sobre o papel da lei e o papel da graça. E qual seria o papel da lei? Mostrar a nossa real condição diante de Deus, né? E com isso mostrar o papel da graça, de fazer aquilo que a lei não pode fazer, de nos alcançar no favor de Deus, na bondade de Deus, de nos salvar, de nos redimir, de nos resgatar. Então a lei mostra a nossa real condição, agora o que ela não pode fazer, a graça faz, de nos redimir, de nos alcançar pela bondade de Deus. Essa conversa aí de dizer que Adventista do sétimo dia acredita que é salvo porque guarda a lei, isso aí foi bem respondido nesse simpósio. Foi por todos os palestrantes, inclusive você, viu? Inclusive você. Agora pela manhã, Eleazar, eu falei sobre a teologia do remanescente. Então eu falei sobre as 7 fases da aliança. Comecei ali no Éden, terminei lá no Apocalipse. Então o objetivo era mostrar que Deus sempre teve um remanescente. Por exemplo, Adão e seus descendentes foram o primeiro remanescente. Noé e seus descendentes, o segundo. Abraão e seus descendentes, o terceiro. Depois de Abraão, Judá e seus descendentes foi o quarto remanescente, ou a quarta fase da aliança. E Jesus inaugurou a quinta fase da aliança, o quinto remanescente, Jesus e os apóstolos. Depois o sexto remanescente, formado pela igreja apostólica primitiva. E o último remanescente. Somos nós, né? Pois é, o movimento adventista do sétimo dia. Agora, o objetivo era justamente resgatar ou reconstruir a confiança no remanescente que Deus estabeleceu, que Deus levantou para proclamar a verdade presente, as 3 mensagens angélicas por todo o mundo. Por quê? Porque existem pessoas por aí se levantando, por exemplo, antitrinitarianos, perfeccionistas e outros mais, dizendo que a igreja se apostatou, que a teologia adventista já não é mais a mesma e tal. Mas eu queria, inclusive eu falei isso muitas vezes, e eu queria que você entendesse que não existe igreja remanescente só por causa da placa, só por causa do nome, da identificação Não do é o que prédio. define, então, o remanescente. Pertence à igreja tal, isso é o remanescente. Não, de forma alguma. O que define o movimento como sendo remanescente, do ponto de vista escatológico, é a sua teologia. É a teologia. Então, o que identifica o movimento, como eu já disse, não é a placa, mas as crenças fundamentais que ela tem. Nós temos 28 crenças fundamentais, e são essas crenças, a teologia adventista, é que define a remanescência deste movimento. Mas depois, quando tiver editado e postado aí nos canais... Aqui é só spoiler, né, Excelência? Aqui é só um detalhezinho. Foram 3 ou 4 dias de palestras intensas. Então você está ouvindo aqui, você precisa entrar nos canais para poder assistir na íntegra isso aqui. Exatamente. Isso aqui foi uma síntese e você conseguiu sintetizar muito bem todas essas suas palestras, né? Isso, exatamente. Mas olha, não foi só eu não. O pastor Eleazar também apresentou temas bem legais sobre a lei e a graça. Ele vai falar agora um pouco, né? Muito bem, eu falei sobre o sábado dentro da era cristã. Algumas pessoas dizem assim,
Não, o sábado ele não era obrigatório para nós cristãos, porque nunca foi obrigatório para o gentio nunca guardou o sábado. E a gente apresentou um monte de textos, uma série de textos, todos eles, pastor Gilberto, extra publicação adventista. Não apresentamos nenhum texto que tivesse que fosse assim de autoria adventista, inclusive textos que foram escritos, a maior parte deles, se não 100% deles, bem anteriores à existência da igreja. A igreja adventista vem à tona em 1863 como igreja organizada, e os textos que eu apresentei foi de 1600, de 1700, do século IV, do século... Quer dizer, então pessoas que não tem absolutamente nada a ver com a igreja adventista. Aí você vai perceber que já havia pessoas guardando o sábado em todos os séculos na era cristã. Tá? E também o período de transição. Como é que foi essa transição, então, de sábado para domingo? Não é? Como é que veio? Como é que isso aconteceu? Então você vai assistir esse vídeo aí e eu tenho certeza que você vai gostar. Um outro aspecto que eu trabalhei foi a questão de Jesus Cristo como nosso Shabat, como nosso descanso. Porque nós temos os sábados que nós chamamos sábados cerimoniais, ou sábados que tinham um aspecto cerimonial tipológico, que não é o sábado da lei de Deus, o sábado, o sétimo dia da semana, do decálogo. O decálogo ele não tem um aspecto tipológico como você vai ver na palestra, mas os sábados de cerimônia tinham. E como eles tinham um aspecto tipológico, a tipologia sempre tem tipo e antítipo, sombra e realidade. A sombra sempre vai encontrar a realidade. Então, em Jesus, que é o antítipo, a sombra encontra a sua realidade. Por que eu não mato mais cordeirinho? Porque o verdadeiro cordeiro morreu. Por que eu não preciso mais de alguns Shabats, por exemplo, o Yom Kippur, que era o dia da expiação, a festa dos pães asmos e outros Shabats que existiam, o ano do jubileu, o sétimo ano, o sétimo mês. Esses Shabats, esses descanso da terra, não é? O ano do jubileu era chamado ano aceitável do Senhor. Não é o sábado do sétimo dia, mas Jesus disse, hoje se cumpriu essa profecia, quando ele aplica a si uma profecia estabelecida referindo-se a este ano do jubileu, que era um Shabat. Então, nós trabalhamos aí esse aspecto de Cristo como sendo o cumpridor final, e essa palestra ficou muito interessante. E uma outra palestra que nós fizemos nas nossas plenárias foi exatamente acerca de Paulo e Tiago. Não é? Paulo diz assim, concluímos que o homem é justificado pela fé somente, sem as obras da lei. Aí você vai no livro de Tiago e Tiago diz assim, concluímos que o homem é justificado não somente pela fé, mas também com as obras. E aí? Paulo está brigando com Tiago? Como é que a gente pode entender isso daí? Do que eles estão falando? Por não entender 100% este assunto, pastor Gilberto, o Martinho Lutero, o grande reformador, chegou a dizer que a carta de Tiago era uma carta de palha, porque ele não aceitava esta ideia. Mas nós não colocamos a Bíblia em confronto. A Bíblia ela se explica, a Bíblia ela se harmoniza. Nós só precisamos entender o que realmente Paulo quis dizer e o que Tiago quis dizer. E você vai descobrir isso se você assistir às palestras. Inclusive também, um outro tema que eu abordei nessas plenárias foi sobre o Velho Testamento, se foi abolido ou não. Mas só para aguçar... Essa palestra, gente, não é por nada não, essa palestra foi demais. Eu particularmente gostei muito, porque Paulo fala, né? Como é que Paulo diz lá? O Antigo Testamento foi... por Cristo abolido. E aí? Pois é, está então, pegar a Bíblia... 2 Coríntios 3,14, viu? 2 Coríntios 3,14, Paulo diz... Por Cristo, o Antigo Testamento foi... abolido. E aí? O que Paulo estava dizendo com o Antigo Testamento? São os 39 livros. Você tem que assistir, gente. Essa palestra foi demais. Então você assista. Ó. Só para aguçar a sua curiosidade. Eu afirmei que o Velho Testamento, de fato foi abolido. Você concorda comigo? Eu concordo. Eu assisti. Eu me assustei, né? Mas quando eu assisti, eu disse, não, foi mesmo. E Paulo não pode estar mentindo. Paulo falou a verdade, não é? Assista lá. Eu acredito que você vai gostar, viu? Vai gostar muito. Olha, e outra coisa, Eleazar, você apresentou oficinas pela manhã também. Sim. Gente, olha, foi maravilhoso. Conta aí. Nós falamos sobre perfeccionismo. O que é o perfeccionismo? O que é perfeição cristã? Existem alguns equívocos que são baseados num quadripé, se eu posso assim dizer, a teologia equivocada acerca do que é pecado,
Então, a pessoa que ela tem uma visão perfeccionista, ela não entende pecado em toda a sua dimensão, como a Bíblia apresenta e como o Espírito de Profecia apresenta. A pessoa que é perfeccionista, ele é muito limitado no conceito de pecado. Na cabeça dele, pecado é somente um ato cometido. Então, nós, e eu afirmo, nós somos pecadores e por isso pecamos. Nós não pecamos e aí depois nós nos tornamos pecadores. Na cabeça do perfeccionista é assim, você nasce, então você não é um pecador ainda. Aí no momento que você pratica um ato pecaminoso, aí agora você passou a ser pecador. Não. Biblicamente, teologicamente, nós já nascemos pecadores e culpados e merecedores da morte eterna. Esse conceito equivocado do que é pecado leva um outro conceito equivocado da natureza humana, no que diz respeito à impecabilidade. E que já traz um outro conceito errado acerca da natureza de Cristo. Então eles entendem que, não, se Jesus ele era idêntico a nós em tudo, e ele venceu, então também posso vencer. Mas não tem textos que falam que nós podemos vencer como Cristo venceu? Então nós explicamos esses textos. O que o Espírito de Profecia quis dizer? Jesus era exatamente igual a Adão antes da queda. Jesus era exatamente igual a Adão pós-queda, que nós chamamos de pré-lapsarianismo, pós-lapsarianismo. Tudo isso a gente trabalha lá nessas oficinas do perfeccionismo. E o outro conceito equivocado é acerca da teologia da última geração. Então nós temos o conceito de pecado, o conceito da natureza humana, a questão da impecabilidade, dá para viver aqui sem pecar, e aí vem a questão da perfeição. Na cabeça do perfeccionista, o que é perfeição? Alcançar a perfeição é parar de pecar. Bom, você parou de pecar, então você é perfeito. Mas biblicamente, perfeição não é isso. Deus diz para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus não diz, anda na minha presença e você nunca mais vai pecar. Então andar na presença de Deus é ser. E eu digo sempre, perfeição não está associada ao fim da jornada, mas o trajeto percorrido. Além do mais, nós trabalhamos aí, então, estes conceitos bem apresentados. Eu apresentei aí mais de 100 textos. E olha, não foram suficientes, porque a palestra era muito extensa. Eu tive que retirar muitos slides ainda. Mas deu para nós apresentarmos ali um panorama geral acerca do assunto e tirar as dúvidas acerca desse tema, perfeccionismo. O que é perfeição cristã? O que é pecado? Jesus, qual era a natureza dele? E eu posso ser perfeito ou não posso ser perfeito? Se eu posso ser perfeito, como eu posso ser perfeito? E aí, a última geração, peca ou não peca? Essa pergunta é uma pergunta coerente? Ou a melhor pergunta seria, a última geração é composta de pecadores, independentemente de praticar ou não atos pecaminosos? Eles são pecadores ou não são pecadores? Então, como é que nós entendemos a última geração? Todas essas perguntas foram explicadas nessas oficinas. Excelente. Então, e aí? Vai editar e postar? Vamos editar, vamos postar esse vídeo. Isso aqui, gente, é uma chamada para você. Exatamente. Além do mais, me permita, pastor Gilberto, não só fomos nós, né, que apresentamos. Claro, verdade. Nós tivemos outros palestrantes. Nós tivemos o pastor Diego, da União, Sim. Líder de Jovem da União Nordeste, aqui, né, da União Nordeste, que fez palestras assim bem interessantes. Ele tem uma linguagem bem jovem, tá? Ele é mais alegre do que a gente. Nós dois juntos não conseguimos ter a metade da alegria do pastor Diego. Mas ele apresentou de maneira muitíssimo interessante o tema dos 10 mandamentos. Exato. Eu Com gostei certeza. muito. Também gostei muito. Nós tivemos também o pastor Ronaldo. Lá da Andrews. Ele falou ao vivo, né? Pela internet, online. Muito bem. E nós tivemos o professor... O Edilson Constantino. Constantino. É outro fera. É outro fera. Trabalhou aí a questão da lei no livro de Romanos, trabalhou a questão do sábado no livro de Apocalipse, inclusive foi hoje, né? Eu achei muito interessante aquela abordagem. No livro de Apocalipse, nós encontramos referências ali ao sábado. Então ele apresentou palestras muito interessantes que nós vamos também postar nos nossos canais. É possível, né? Exatamente. Então, amigos, olha, fiquem ligados aí, porque os vídeos serão postados. São muitos vídeos, viu? São muito. É uma riqueza incrível. Com certeza você vai gostar. E aproveita aí também, compartilha esses vídeos para que outros também possam assistir, tanto no canal do Pastor Eleazar quanto no meu canal, tá bem? Combinado? É isso aí, combinado. Deus abençoe vocês. Assistam, nós vamos fazer como se fosse uma série. Cada dia a gente vai estar postando um vídeo novo aí desse evento que nós tivemos aqui. Eu acredito que vocês vão gostar muito. Se inscrevam lá no canal do Pastor Gilberto Tais.
Fé ao Fideísmo. E você que está no canal do Pastor Gilberto Tais, se inscreva no meu canal, o canal Fala Sério Pastor, tá bom? Pode até colocar o link aí na descrição, né? Okay? Vamos colocar o link na descrição. Então, um grande abraço, amigos. Valeu, Deus abençoe. Bom proveito, hein?